Daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, a nossa aula de hoje então vai falar sobre ligações químicas, tá? É a continuação das nossas aulas sobre ligações químicas. Hoje nós vamos falar sobre a ligação covalente. Para a gente então nos localizarmos então no nosso caderno do aluno, né? Essa aula vai estar então no setor B. São as aulas 16, 17 e 18 que vão falar sobre ligação covalente. A nossa aula começa na página 253 e vai até a página 257. Para a gente dar início, então, para falar sobre a ligação covalente, nós precisamos lembrar, então, como é que essa ligação vai ocorrer, né, entre quem são os átomos que vão se unir através de ligação covalente. São os átomos, então, dos ametais. Lembrando que os ametais, lá pela teoria do octeto, eles têm a tendência, então, a ganhar elétrons, né, a receber estes elétrons. Enquanto nós temos duas espécies ou mais espécies que têm a tendência a ganhar estes elétrons para si, nós precisamos, então, pensar que essa ligação ocorre através de um compartilhamento, certo? Ninguém perde e ninguém ganha. Eu compartilho este elétron, certo? Formando, então, um par de elétrons. Falando um pouquinho sobre essas tendências que os ametais têm, como o senhor falou anteriormente, então, a gente vai falar primeiro sobre o hidrogênio, né? O hidrogênio, quando a gente faz a distribuição eletrônica dele, ele vai ter um elétron na camada de valência, ele é o cara que tem apenas um elétron, né? Então ele precisa seguir aquela regra do dueto, que é semelhante ao gás nobre hélio, né? Que precisa então ter 2 elétrons na camada de valência para atingir a sua estabilidade. Portanto, o hidrogênio precisa fazer um compartilhamento. No grupo 14, lá, a família do carbono, né? Esses caras têm 4 elétrons na camada de valência. Então, para ficar com 8 elétrons na camada de valência, eles precisam de mais 4 elétrons, né? Portanto, eu preciso fazer 4 compartilhamentos. O grupo 15, esses caras têm 5 elétrons na camada de valência, né? Então eu preciso de 3 elétrons para completar o meu octeto, portanto eu faço 3 compartilhamentos. O grupo 16, lá dos calcogênios, né? Ou família do oxigênio, tem 6 elétrons na camada de valência, como vocês podem ver. Portanto eu preciso de 2 elétrons para atingir o meu octeto, faço 2 compartilhamentos. O grupo 17, lá dos halogênios, tem 7 elétrons na camada de valência, precisa de 1 elétron para atingir o seu octeto, portanto, faço um compartilhamento. Tá? Quando a gente vai falar desses compostos covalentes, nós podemos também chamá-los de compostos moleculares. Eles formam sempre as moléculas, né? Porque eu tenho, então, espécies químicas, átomos lá, que têm a tendência sempre a receber, a ganhar elétrons, né? Eu não tenho a formação de íons, por isso eu posso chamar eles de compostos covalentes ou de compostos moleculares. Para a gente dar início, então, a gente vai falar sobre uma das moléculas mais simples que existem, né? Que é o gás hidrogênio, ou H2. Né? Quando a gente olha o hidrogênio átomo, ele tem número atômico 1, portanto, quando eu faço a distribuição eletrônica desse cara, ó, eu tenho lá 1s1. E aí eu me lembro, o hidrogênio segue a regra do dueto. Precisa de 2 elétrons na camada de valência. Para ele atingir a sua estabilidade, né, ele precisa então ligar-se a alguém. Quando eu penso em um hidrogênio lá, um átomo de hidrogênio isolado, ó, eu tenho 1 elétron, né, e um próton. Quando eu tenho a aproximação de um outro átomo de hidrogênio, olha aqui, ó, eu tenho a possibilidade, ó, da formação lá dos meus 2 elétrons e a estabilidade química desse cara. Então eu tenho a formação de um par eletrônico, ou de um par de elétrons. Esta formação deste par eletrônico, ou par de elétrons, é o que demonstra, então, que ocorreu a formação de uma ligação química. Certo? Mais um exemplinho aqui, o senhor vai trazer para nós a formação, então, do dióxido de carbono, gás carbônico, também conhecido como CO2. Não te esquece que este CO2 ele é formado por 2 tipos de átomos, né? Ele é uma substância pura composta, formada por 2 ou mais tipos de átomos. Neste caso, nós temos o átomo de carbono
e 2 átomos de oxigênio. Vamos analisar primeiro, então, separadamente esses caras e pensar um pouquinho sobre o carbono. O carbono tem número atômico 6, portanto tem 6 elétrons para nós podermos distribuir, né? 1s2, 2s2, 2p, 2. Quando eu enxergo o carbono e ele termina lá, ó, com 2s2, 2p2, a camada de valência deste carbono tem 4 elétrons. Né? Eu consigo lembrar também que a família do carbono na tabela periódica é a família 14 ou grupo 14. Portanto, este cara tem sempre 4 elétrons na camada de valência. Certo? Se ele tem 4 elétrons na camada de valência, ele é instável, né? Ele precisa, então, ligar-se com alguém para atingir o seu octeto, né? Ter 8 elétrons na camada de valência. Portanto, essa estabilidade, então, ela é atingida quando se faz 4 elétrons num compartilhamento. Eu faço 4 compartilhamentos. Tá? Então, eu preciso ter 4 ligações químicas para o átomo de carbono. O carbono precisa fazer 4 ligações químicas. Certo? Olhando agora o átomo de oxigênio, ele tem número atômico 8, né, gurizada? Está lá na família 16, por estar na família 16, então a gente já sabe que esse cara vai ter 6 elétrons na camada de valência, mas nós podemos também fazer a distribuição eletrônica, que sempre nos ajuda, ó. 1s2, 2s2 e 2p4. Olha a camada de valência, ó. Ele tem 2 e 4, 6 elétrons na camada de valência. Portanto, este cara é instável também pela teoria do octeto. Quando a gente pensa nisso, se ele tem 6 elétrons na camada de valência, a estabilidade desse cara vai ser atingida quando ele compartilhar 2 elétrons. Posso pensar quando ele fizer 2 ligações químicas. Certo? Quando a gente pensa na estrutura do CO2, ó, eu tenho então um átomo de oxigênio, um átomo de carbono e outro átomo de oxigênio. A ordem que eu irei montar depende de algo que a gente chama de elemento central, certo? Este elemento central, no caso deste exemplo do CO2, é o carbono, certo? Como é que eu sei, Sora, quem é o meu átomo central? Quem é o meu elemento central? Aí eu vou pensar. O elemento central, via de regra, é sempre o átomo ou o elemento mais eletropositivo da minha substância, da minha molécula, certo? Neste caso aqui, ó, é o carbono que ele é mais eletropositivo do que o oxigênio. Então, quem for o mais eletropositivo vai no meio e os mais eletronegativos na ponta. Cuida que o hidrogênio ele é mais eletropositivo do que o carbono, por exemplo. Mas ele nunca é átomo central. Por que o hidrogênio nunca é átomo central? Se ele faz um compartilhamento, se ele faz uma ligação química, ele encontra a sua estabilidade. Então, se ele precisa apenas de um elétron para ser estável, normalmente nós os colocamos na ponta, certo? Então, a gente tem aqui, ó, um compartilhamento, né? O carbono, tinha 4 elétrons, ó, tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Quando eu faço os meus compartilhamentos, que normalmente a gente representa por essas elipses aqui, ó. Então agora eu vou contar olhando primeiro o carbono. Ó. O carbono tinha 4 em vermelho, agora tem mais 4 compartilhados dos oxigênios. Posso olhar para cada um dos meus oxigênios também, ó. Tinha 6 com mais 2 vermelhos, 8. Tinha 6 com mais 2 vermelhos, 8. Então, todo mundo está estável pela teoria do octeto. Todo mundo tem 8 elétrons na camada de valência. Certo? Indo adiante, nós temos os tipos de ligação covalentes, né? Nós temos o primeiro tipo de ligação, que é a ligação simples. Essa ligação, então, ocorre quando o meu átomo faz apenas um compartilhamento, se forma, então, apenas um par de elétrons, certo? A gente pode olhar aqui, ó. O átomo A tem um elétron e o átomo B tem um elétron também. Quando esses caras compartilham estes elétrons, eu tenho, então, um par de elétrons. Ó. Formou aqui o parzinho, que é característico da ligação química
olha aqui, ó, cada par compartilhado vai originar aquele tracinho que a gente enxerga normalmente lá nas nossas moléculas. Ó. Esse compartilhamento aqui, esse compartilhamento, este par de elétrons se transforma então neste tracinho. Cada par de elétrons formado é então um tracinho desses, certo? Quando eu tenho a chamada ligação simples aqui, ó, ela também pode ser chamada de ligação sigma, que acontece através então do compartilhamento do tipo sigma, certo? Indo adiante, nós temos a ligação dupla, que ocorre então quando os átomos compartilham dois pares de elétrons. Eu tenho aqui, ó, simples. Agora eu tenho a dupla, certo? A dupla funciona então duas ligações, dois compartilhamentos, ó, origina dois traços para nós. Eu tenho um compartilhamento do tipo sigma e o outro compartilhamento é do tipo π. Nós temos as ligações triplas também, ó, tripla, que ocorre então quando os átomos têm três pares de elétrons compartilhados. Tá aqui, ó, tenho um par de elétrons, dois pares de elétrons e três pares de elétrons. Aqui na ligação simples, a ligação tripla, perdão, eu tenho então um compartilhamento sigma e dois compartilhamentos π. Em algumas literaturas vão nos dizer π sigma π, π sigma π, certo? Mas isso na realidade não importa. A gente tem que lembrar então que é um compartilhamento sigma e dois compartilhamentos do tipo π, certo? Que é o nome que a gente dá para esse tracinho, para esse tipo de compartilhamento, certo? Indo adiante, nós temos as representações dos compostos covalentes ou moleculares. São três tipos de representações que são mais comuns de aparecer para os compostos covalentes ou moleculares, tá, gurizada? O primeiro é chamado de fórmula molecular, né? Por exemplo, aqui, ó, CO2, né? Onde só aparecem as nossas letras, certo? Não aparecem elétrons, aparece só a indicação dos átomos existentes na minha molécula e as quantidades. Lembra que quando não tem nada, a gente já conversou sobre isso, né? Vai ter então o númerozinho 1 ali escondidinho. Indo adiante, nós temos também a fórmula eletrônica ou representação de Lewis, certo? Que vai então aparecer os nossos elétrons, ela representa as interações entre os elétrons, mostra para nós os compartilhamentos. Aqui o senhor traz de novo o CO2 para nós, ó. Eu tenho aqui os pontinhos do carbono interagindo com os elétrons em X de um oxigênio, interagindo com outros elétrons em X aqui também do outro oxigênio. Então aqui eu formo um enlace, ó. Eu faço o meu compartilhamento desses elétrons, ó. Vocês conseguem enxergar aqui, ó. Eu tenho então esses elétrons próximos completando os octetos destes átomos. Nós temos também a fórmula estrutural plana, né, que mostra como se planifica essa minha estrutura, como é que fica a planificação das minhas ligações. Então aqui eu tenho dois compartilhamentos em cada oxigênio e cada carbono, formam então duas ligações duplas. Aqui o senhor colocou 116,3 picômetro, que é o tamanho, né, dessa ligação química. É o quão grande ou quão pequenininha é essa ligação. Picômetro, lembra, é bem uma unidade de medida bem pequenininha, certo? Indo adiante, a gente tem as características dos compostos covalentes ou moleculares, tá? Primeira grande característica, que diferente lá dos compostos iônicos, né, dos caras que fazem ligação iônica, que normalmente são encontrados no estado sólido, na temperatura ambiente, os compostos covalentes ou moleculares podem ser encontrados nos três estados físicos em temperatura ambiente, certo? Aqui o senhor traz para vocês uma ilustração, né, do estado sólido, líquido e gasoso, tá? O senhor traz moléculas de água aqui, tá? A água ela é um composto covalente ou molecular formado por hidrogênios e oxigênios, certo? Eles apresentam baixas temperaturas de fusão e ebulição. Quando a gente pensa na água novamente, a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius e a de ebulição é 100 graus Celsius. Mas vocês devem lembrar da nossa última aula, quando a gente falou lá das temperaturas de fusão e ebulição dos compostos iônicos, que eram elevadas, a gente falou sobre o cloreto de sódio, sal de cozinha, né, o NaCl. Quando a gente compara
a temperatura de fusão da água e ebulição da água com a fusão e ebulição do cloreto de sódio, a gente vai ver uma grande diferença. A fusão da água é 0 graus Celsius. A do cloreto de sódio é 801 graus Celsius. Olha a distância de temperatura, né, que a gente tem. As interações entre esses átomos que fazem ligação covalente são bem menores lá do que o retículo cristalino da ligação iônica. Certo? A temperatura de ebulição também, olha aqui, ó, 1465 e 100 graus Celsius. Então, aqui, ó, nas temperaturas de ebulição, eu tenho 1365 graus Celsius de diferença. Imagina o quão grande é a interação de um composto iônico, né, comparado com a interação dos compostos covalentes ou moleculares. Tá, gurizada? Quando puras, essas moléculas, esses compostos covalentes não conduzem corrente elétrica. Quando a gente pensa na água pura, apenas H2O, quando a gente faz essa experiência de uma fonte de energia para acender uma lâmpada, eu não tenho íons aqui, né? Eu não tenho capacidade de conduzir corrente elétrica, tá? Portanto, a lâmpada não vai se acender. Existe, né, um composto de carbono lá, um alótropo do carbono, né, que é o grafite. O grafite, por ter essa estrutura, ele tem uma estrutura em lamelas que vão se encaixando, assim como se fossem chapinhas. Eu tenho então a capacidade de conduzir corrente elétrica, certo? O grafite, ele é uma exceção, né, aos compostos covalentes ou moleculares. Ele é capaz, sim, de conduzir corrente elétrica. No entanto, o diamante, que também é um alótropo do carbono, ele não tem essa capacidade de conduzir corrente elétrica, tá? Devido também à sua estrutura. Pensando aqui na nossa ligação covalente, existe uma ligação covalente que é um pouquinho diferente, que ela acontece, que é chamada, na realidade, de ligação covalente coordenada, tá? Que é também conhecida como antiga ligação covalente dativa. Se aparecer ligação covalente dativa, vocês não se assustem nas questões, certo? É a ligação covalente coordenada. Que ligação covalente é essa, senhor? É a ligação covalente normal, certo? Só que aparecem, então, elementos ou átomos que têm o seu octeto, a sua camada de valência com bastante elétrons, né? A ligação covalente coordenada vai ocorrer, então, quando um dos átomos da minha ligação já completou o seu octeto, mas ainda tem par de elétrons não ligantes. Vamos dar uma olhada melhor aqui, ó. Eu tenho aqui o átomo A. Ele é estável. Vamos olhar se ele é estável. Ó. Tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Ele é estável pela teoria do octeto, certo? Não faria ligação com ninguém, permaneceria na sua inércia química. Mas aparece um composto AB para nós, né? O composto B tem 6 elétrons na sua camada de valência. Portanto, ele necessita ainda de 2 elétrons. Como é que eu faço para ligar o composto A, o átomo A, ao átomo B e formar o composto AB? Eu simplesmente, vou compartilhar um par de elétrons prontinho do átomo A para o átomo B. Então, a ligação covalente coordenada nada mais é do que um átomo estabilizar outro átomo por ter pares de elétrons não ligantes, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. A gente tem a molécula do SO2, né? Eu tenho então o átomo de enxofre, que está no grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência. E o oxigênio também está no grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência. O enxofre ele é mais eletropositivo do que o oxigênio. Aqui tem 6 elétrons na camada de valência. Eu faço meu primeiro compartilhamento aqui, meu segundo compartilhamento. Estabilizo o enxofre com 8 elétrons e estabilizo o oxigênio também com 8 elétrons. Mas, no entanto, eu preciso compartilhar, eu preciso estabilizar este outro átomo de oxigênio. O que eu faço? Faço a ligação coordenada, antiga ligação covalente dativa, né? Eu pego um par de elétrons não ligantes do enxofre e compartilho com o meu oxigênio, que ainda precisa fazer ligações químicas. Certo? O SO3 é exatamente o mesmo pensamento. Eu tenho lá
enxofre 3 oxigênios. O enxofre ele é o mais eletropositivo, portanto é meu átomo central. Faço o meu compartilhamento, meus dois compartilhamentos, faço minha ligação dupla aqui entre o enxofre e o oxigênio. Enxofre estável pela teoria do octeto, oxigênio estável pela teoria do octeto. Mas eu preciso ainda estabilizar outros dois átomos de oxigênio. Tenho dois pares de elétrons não ligantes no enxofre ainda, que são capazes de fazer então ligação covalente coordenada. Certo? Temos também a molécula de CO. A molécula de CO ela é um pouquinho diferente das outras duas, do SO2 e do SO3, que o enxofre é que compartilhava, né, que possibilitava a estabilização dos átomos de oxigênio. Aqui é o cara mais eletronegativo que vai ter esta capacidade de estabilizar o outro, certo? A gente olha aqui, eu tenho o carbono, né, que tem 4 elétrons, e o oxigênio que tem 6 elétrons na camada de valência, aqui as bolinhas. O carbono precisa de 4 compartilhamentos para ficar estável. Ele precisa fazer 4 ligações para atingir o seu octeto. E o oxigênio só precisa de 2. E existe a molécula de CO. Como é que funciona isso? Um compartilhamento, 2 compartilhamentos, estabilizamos o oxigênio. O carbono ainda necessita de 2 elétrons para completar o seu octeto. Portanto, eu pego um par de elétrons não ligantes aqui do oxigênio e compartilho com o meu carbono. Certo? Indo adiante, nós temos a molécula de ácido sulfúrico, também conhecido como H2SO4. Aqui começa a aparecer os meus hidrogênios, ó, já estamos aumentando a complexidade das nossas moléculas. Quando eu olho, o elemento mais eletropositivo, com exceção ao hidrogênio, é o enxofre. Portanto, ele é o nosso átomo central. Certo? Olha aqui, ó. Eu tenho aqui o enxofre como sendo o meu átomo central, com seus 6 elétrons na camada de valência. Cada um dos meus oxigênios também tem 6 elétrons na camada de valência. Certo? Esses oxigênios vão fazer, então, uma ligação covalente aqui normal. Né? Este aqui também faz uma ligação covalente normal. Estabilizamos o nosso enxofre. Certo? Aqui o hidrogênio faz uma ligação com este oxigênio, também fica estável pela teoria do dueto. O outro hidrogênio é a mesma coisa, também estável pela teoria do dueto, 2 elétrons. Né? Então aqui todo mundo tem os oxigênios e o enxofre do meio aqui tem 8 elétrons na camada de valência. Os hidrogênios têm 2. E aí eu faço então a ligação coordenada para estes outros 2 oxigênios através então do compartilhamento dos pares de elétrons não ligantes do enxofre. Certo, gurizada? Indo adiante, é a hora da gente então dar uma praticadinha, né? A gente tem 2 baterias de exercícios para a gente fazer. Nosso exercício número 1 do Em Classe, então, fala para nós, para a gente consultando a tabela periódica, descubra qual família pertencem os elementos abaixo e represente seus elétrons na camada de valência. Dá um exemplo para nós do cloro aqui, ó. Eu olhei lá, o cloro está no grupo 17, é o 7A, né? Tem 7 elétrons na camada de valência. O carbono, quando eu olho na tabela periódica, está no grupo 14, ou 4A, portanto, este cara tem 4 elétrons na camada de valência. O nitrogênio está lá no grupo 15, ou 5A, portanto, tem 5 elétrons na camada de valência. O oxigênio está no grupo 16, ou família 6A, portanto tem 6 elétrons na camada de valência. O iodo está lá no grupo 17, ou família 7A, portanto tem 7 elétrons na camada de valência. Se vocês notaram, tá vendo que tem 1 e 7? O 7 me diz que eu tenho 7 elétrons na camada de valência. O 4 me diz que eu tenho 4 elétrons na camada de valência. O 5 me diz que eu tenho 5 elétrons na camada de valência. O 6 me diz que eu tenho 6 elétrons na camada de valência. E o 7 de novo me diz que eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Certo? O 2. Represente as fórmulas eletrônicas e estrutural mais simples obtidas a partir da combinação entre os elementos apresentados na primeira coluna. Eu tenho 2 átomos de iodo. Não te esquece que nós vimos no exercício anterior que o iodo está lá no grupo 17 da tabela periódica. Portanto, tem 7 elétrons na camada de valência.
Se eu tenho dois átomos com 7 elétrons na camada de valência, cada um precisa de 1 elétron para atingir o seu octeto. Portanto, eu tenho um compartilhamento, que nos mostra uma ligação simples aqui entre os átomos de iodo. O oxigênio está lá no grupo 16 da tabela periódica, tem 6 elétrons na camada de valência, certo? Portanto, eu preciso de 2 elétrons para atingir o octeto de cada oxigênio. Preciso fazer, então, 2 compartilhamentos, né? O que me origina uma ligação dupla entre estes átomos de oxigênio. O nitrogênio está lá no grupo 15 da tabela periódica, portanto, tem 5 elétrons na camada de valência. Eu preciso de 3 compartilhamentos, 3 ligações químicas para o nitrogênio atingir o seu octeto, o que me origina uma ligação tripla entre os átomos de nitrogênio. Agora, a gente tem uma diferencinha, né? Eu tenho um carbono e um cloro. O carbono a gente sabe que está lá no grupo 14 da tabela periódica. Portanto, tem 4 elétrons na sua camada de valência. Precisa fazer 4 ligações químicas covalentes ou 4 compartilhamentos. E o cloro está lá no grupo 17, tem 7 elétrons na sua camada de valência. Tem, então, a necessidade de fazer um compartilhamento, uma ligação química para atingir o seu octeto. Quem é o mais eletropositivo? O carbono é mais eletropositivo, portanto, ele é o nosso átomo central, nosso elemento central. Então, olha aqui, ó. Eu tenho lá, aqui no meio, gurizada, deveria ser um C e não um Cl, tá? Indo adiante, aqui, ó. Aqui aparece para nós aqui um C e os Cl's lá, cada um fazendo uma ligação simples com o nosso carboninho, certo? Indo adiante. O exercício 3 fala para nós assim, ó, muitas substâncias conhecidas são formadas por hidrogênio e algum outro elemento. Entre elas podemos destacar água, H2O, amônia, NH3, metano, CH4 e cloreto de hidrogênio, HCl. Monte a fórmula eletrônica e estrutural das moléculas mencionadas. Bom, ele está querendo que eu monte, então, a fórmula molecular na primeira coluna aqui das substâncias, a fórmula eletrônica e a fórmula estrutural para cada uma das nossas estruturas, para cada uma das nossas substâncias. Na primeira linha, a gente tem aqui, ó, H, O e H, o que nos dá H2O, né, gurizada? Nos dá a molécula de água, certo? Na segunda linha, nós temos aqui, ó, N, 3Hs, o que nos dá o nosso NH3, a nossa amônia. Para a gente relembrar e não esquecer, o nitrogênio está lá no grupo 15 da tabela periódica. Portanto, tem 5 elétrons na camada de valência. Precisa fazer 3 compartilhamentos para atingir o seu octeto, né? Então, o hidrogênio tem 1 elétron na sua camada de valência. Então, aqui eu tenho 1 elétron para cada um dos meus hidrogênios e 5 elétrons para o meu nitrogênio, o que nos mostra aqui na nossa fórmula eletrônica. O metano é formado pelo carbono, que está lá no grupo 14, tem 4 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio tem 1 elétron, então eu tenho 4 elétrons do carbono para 4 elétrons de cada dos nossos 4 hidrogênios. Fórmula estrutural, né? Transformo os meus pares de elétrons em traços. E o HCl, a mesma coisa. Hidrogênio tem 1 elétron, o cloro está no grupo 17 da tabela periódica, tem 7 elétrons na camada de valência, né? Cada compartilhamento, cada par de elétrons forma um tracinho da nossa ligação química. Então, o senhor gostaria que também vocês fizessem a parte do em casa, né? O tarefa mínima e o tarefa complementar desta primeira parte da aula, dessa primeira bateria de exercícios, tá? A segunda metade dos exercícios, a gente tem na nossa próxima aula, acho que é da segunda parte, o senhor trouxe já os exercícios resolvidos para vocês, o exercício número 1 resolvido, para que a gente possa então enxergar melhor e já ter essa visualização do todo, certo? O exercício 1 fala assim, ó, complete as ligações das fórmulas apresentadas a seguir, indicando o número de elétrons compartilhados. Eu tenho lá, enxofre está no grupo 16, oxigênio também, né? Portanto, eu tenho 2 compartilhamentos,
3 compartilhamentos. Cada compartilhamento tem 2 elétrons. 3 vezes 2 dá 6. Eu vou contar então os pares de elétrons não compartilhados, né? São 6 pares de elétrons não compartilhados, o que me dá um total de 12 elétrons não compartilhados. Letra B, o SO3 é muito parecidinho lá com o SO2, nós já falamos sobre esses caras, né? Não esquece que esse cara faz 2 ligações covalentes coordenadas. Tá? Nesse caso aqui está fazendo uma ligação covalente coordenada, né? Perdão. Certo? Tá aqui. Tem 8 elétrons compartilhados, 16 não compartilhados. O HClO. Aqui o oxigênio ele é mais eletropositivo do que o cloro, né? Portanto eu tenho então hidrogênio, oxigênio e cloro, certo? O ácido sulfúrico, de novo, eu tenho enxofre como sendo o elemento mais eletropositivo, certo? Aqui eu tenho os meus oxigênios, hidrogênios, certo? 4 elétrons compartilhados e 10 elétrons não compartilhados. O 2. Utilizando o modelo apresentado no resumo de aula para a construção de fórmulas, escreva as fórmulas estruturais dos compostos a seguir. Letra A, então, NH2H4, hidrazina, substância utilizada como intermediário na indústria de fertilizantes, fibras e antioxidantes. Também é utilizada como combustível em alguns tipos de foguetes. Bom, eu tenho lá N2 e H4. Eu lembro que os hidrogênios sempre devem ficar nas pontas, né, gurizada? E eu sei que eu tenho 2 nitrogênios, então eu vou colocar aqui, ó, N. Aqui o N. Outro N. 2 N's. Isso eu já tenho certeza. Certo? Eu sei que o nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência, certo? E precisa fazer, portanto, 3 ligações químicas, certo? O que eu sei? Que eu tenho 4 hidrogênios e um cara que precisa fazer uma ligação química. E o nitrogênio que precisa fazer 3 ligações químicas. Portanto, eu tenho aqui, ó, hidrogênio na ponta. Fechou. Faço um compartilhamento aqui. Outro hidrogênio na ponta aqui. Faço um compartilhamento aqui. Fechou. Já vou unir esses caras aqui, ó. Aqui tem um elétron, aqui tem outro elétron. Vou unir esse cara. Para cada nitrogênio eu preciso ainda de um compartilhamento. Então eu vou botar outro hidrogênio aqui para baixo, ó. Ou para cima. Aqui. H. Tá aqui o cara. Certo? Vai ser algo desse estilo. Vamos dar uma confirmada aqui. Tá aqui, ó. Certo? Letra B. H2O2, peróxido de hidrogênio, conhecido no comércio como água oxigenada, é um importante agente antisséptico. O que eu sei? O hidrogênio não pode ser átomo central. Então eu tenho 2 oxigênios. O e outro O. O oxigênio está no grupo 16 da tabela periódica, tem 6 elétrons na camada de valência. Então aqui o 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tenho 2 Hs, né? Os Hs sempre nas pontas. Então já vou botar aqui o H pertinho, aqui um H aqui. H. Já vou estabilizar o meu hidrogênio com esta ligação com este oxigênio. E eu vou botar um outro H por aqui, assim do outro lado. Opa, esse elétron sai direitinho. Faço o meu compartilhamento. Os meus hidrogênios já estão estáveis pela teoria do dueto. Certo?
O meu oxigênio, os meus oxigênios ainda precisam fazer uma ligação química. Então tá aqui, ó. Tá aqui os caras. Tá aqui ela, né? Aqui eu tenho 8 elétrons, 2 elétrons e 2 elétrons. Vamos dar uma conferida. Tá aqui peróxido de hidrogênio, água oxigenada, né? O ozônio, eu tenho 3 átomos de oxigênio, portanto eu tenho um O, outro O e outro O. Cada um desses caras tem 6 elétrons na camada de valência, né? Então eu vou botar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, aqui. Botar um aqui, outro 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 aqui em cima, outro aqui embaixo, outro aqui e outro aqui. Pronto, todo mundo tem 6 elétrons. Vamos começar numa ponta. Compartilhei. Compartilhei. Está aqui. 8 elétrons na camada de valência, 8 elétrons na camada de valência. Preciso ainda estabilizar este outro oxigênio. Faço a nossa ligação covalente coordenada, certo? O que vai nos mostrar então, o senhor fez para o lado contrário, né? Esta ligação dupla aqui é esta aqui, e esta aqui é esta aqui. Certo, gurizada? Indo adiante. O etanol, também conhecido como álcool etílico ou álcool comum, é utilizado em boa parte dos automóveis brasileiros há mais de 30 anos, o que torna o nosso país o pioneiro na utilização dessa substância como combustível automotivo em larga escala. A produção de etanol aumentou bastante a partir de 2003, com o início da comercialização dos carros bicombustíveis. A fórmula estrutural dessa substância pode ser representada por... Aqui a fórmula estrutural, né? Indica o número de elétrons compartilhados, que fazem ligação química, e o número de elétrons livres, ou seja, não compartilhados, da camada de valência dos átomos presentes. O que eu sei? Que eu tenho carbono, que tem 4 elétrons na camada de valência. Ó. Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. Aqui também. Carbono, carbono, carbono e carbono. Cada carbono tem 4. Aqui eu tenho, ó, os hidrogênios com 1. Todo mundo compartilhado. Tá? Oxigênio, eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Então aqui tem 1, e 2, 3, e 4, 5 e 6. E o hidrogênio tem 1 aqui também. Então, gurizada, se liguem. O número de elétrons compartilhados é o número de elétrons que faz ligações químicas. Cada ligação química tem uma dupla de elétrons, tem um par de elétrons, certo? Então aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 elétrons compartilhados. Número de elétrons livres não compartilhados são 4. Está aqui, certo? Indo adiante, a gente tem então também a nossa tarefa do em casa. Eu só gostaria também que vocês fizessem, né, a tarefa mínima e a tarefa complementar diretamente lá na nossa plataforma Plural. Tá? O senhor quer desejar para vocês bons estudos, uma ótima semana, um grande beijo, um grande abraço, se cuidem e até a